IRB, IRBR3, que é o Código de Bolsa, o Instituto de Resseguro do Brasil. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho sobre esta empresa, que é uma resseguradora, e a gente vai falar sobre os resultados recentes, inclusive sobre o aumento de capital. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Para começar, vamos dar uma olhadinha aqui em como foi a questão o que é o IRB, e qual é a questão da participação acionária. Então, o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, era uma empresa pública, uma empresa que foi privatizada e que era monopolista dos resseguros no Brasil. Então, toda empresa que precisava fazer resseguro, e como é que você faz resseguro? Você é uma seguradora, você fez uma determinada quantidade de seguros, seja seguro de vida, seja seguro de patrimônio, seguro de automóvel, incêndio, essas coisas são os patrimoniais. Você pega esses seguros e parte deles você passa para uma resseguradora. Por quê? Para você não ficar com todo aquele risco com você. A seguradora passa parte dos contratos que ela fez com terceiros para uma resseguradora para se proteger. E lembrando, se você gosta do conteúdo de renda variável, investimentos, inclusive renda fixa, e não tem inscrição no canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se e marque o sininho de notificações. E se você já participa do canal, avalie a possibilidade de entrar para o clube, que é o primeiro link que está aí na descrição, que você ganha, ao participar do clube, um conteúdo educacional na área de investimentos. Então vamos lá. O IRB atualmente ele é detido por 99% das ações do IRB, elas estão em circulação, tá? Elas estão em chamado free float, ou seja, livre circulação. Mas aqui desse free float, essas duas empresas, esses dois acionistas, que é Bradesco Seguros e Itaú Seguros, um tem 15,8% e outro tem 11,5%. Então, essas empresas elas têm uma participação relevante no IRB, mas elas não têm controle efetivo, obviamente, porque elas não têm a maioria do capital, que precisaria ter 50% das ações mais uma, tá? Então 50% das ações mais uma ação daria direito a essas duas empresas se juntarem lá e fazerem o comando da empresa, do IRB, mas elas têm uma participação relevante nas decisões da empresa. Por quê? Porque 99% está flutuando, e desses 99% elas têm um percentual aí superior a 26%, se a gente somar as duas. Mas aí por que a IRB ela teve que fazer um aumento de capital? Então a gente vai dar uma olhada aqui, olha. O que acontece? Para poder, antes de chegar aqui, eu quero dizer o seguinte: para correr determinados riscos, algumas atividades de negócio, elas estão sujeitas à regulação. Então, vou dar um exemplo. Sistema financeiro, você tem as instituições bancárias, financeiras, elas têm uma regulação que é efetuada pelo Banco Central. Então o Banco Central vai lá e diz assim, olha, para você brincar aqui, ou seja, para você tomar dinheiro emprestado dos outros, que é o que os bancos fazem, eles tomam dinheiro emprestado dos outros, para emprestar, ou seja, para expor esse dinheiro dos outros a risco, nós vamos exigir que você tenha um capital mínimo para você fazer isso. Porque senão, o que acontece? Entra qualquer maluco aí, pega o dinheiro das pessoas naquela expectativa de dar resultado para elas e empresta, e se a empresa quebrar, se os créditos que foram feitos não forem pagos de volta, o que acontece? A empresa
o sócio se manda, né? Porque ele não está nem aí, ele não tem nada, né? Vamos dizer assim, na reta, né? Ele não tem risco nenhum, e aí, obviamente, quem emprestou dinheiro não entra no negócio. É claro que isso é bem mais complicado, existe uma série de nuances que a gente pode tratar em outro vídeo, mas nesse aqui nós vamos nos limitar a esse conceito de livro de finanças ou livro de economia. Bom, a mesma coisa, então você imagina o seguinte, que para o caso dos bancos você tem a captação do recurso dos depositantes, então CDB, poupança, conta corrente, né? Conta corrente é mesmo, LCA, LCI, que é o dinheiro que entra lá no banco, e os empréstimos, né? Então, consignado, empréstimo para compra de automóvel, essa coisa todinha, que é o dinheiro que sai do banco. E aí, é com a volta desse dinheiro que saiu que são pagos os CDBs e tal e etc. Então você tem os credores do banco de um lado, que são as pessoas que fazem as aplicações financeiras, e você tem os devedores do banco do outro lado, que são as pessoas que tomam o crédito. Bom, aí o Banco Central diz o seguinte, olha, para você emprestar X, você tem que ter Y mínimo de dinheiro seu, certo? Y mínimo de dinheiro seu. E aí, a relação entre a quantidade de empréstimos feita pelo banco e o capital do banco, não é o dinheiro de terceiros, é o capital do banco, essa relação é chamada de índice de Basileia, você já deve ter ouvido falar por aí. Bom, isso aí é no campo das instituições que fazem empréstimo. Agora vamos para as instituições seguradoras. No caso das seguradoras e das resseguradoras, como é o caso do IRB e de algumas outras que há aqui no Brasil, aliás, várias outras, o que acontece? O procedimento é mais ou menos parecido. Por quê? Porque quando você faz o seguro do seu carro, você não vai depositar na seguradora o valor do carro, né? Você vai depositar um percentual do valor do carro e dos riscos que você cobre, porque às vezes você não está cobrindo apenas o risco de consertar o carro, não, ou de trocar o carro por um novo, não. Às vezes você, aliás, na maioria esmagadora das vezes você está contratando também o risco de você estragar o carro de outra pessoa e a seguradora pagar esse contrato para você, aliás, esse dano que você causou, a seguradora pagar isso para você. E aí, para isso, o que você faz? Você paga um prêmio, então você dá um dinheiro para a seguradora e esse dinheiro que você dá para a seguradora, ele é utilizado, ela guarda aquilo para, se der ruim, né? Se você realmente bater, ou se o carro pegar fogo, ou enfim, qualquer coisa que acontecer ali naquele negócio, ela vai pegar aquele dinheiro seu e vai mais pegar o dinheiro dela ou de outras pessoas que botaram dinheiro ali e que não bateram e vai passar para você para consertar seu carro. Bom, é claro que isso aí, a seguradora, ela trabalha com dados estatísticos. Então, o que ela faz? Ela sabe que ela vai ter 10% de chance, por exemplo, de que as pessoas batam o carro. Então, ela vai vender, ela sabe que do dinheiro que ela pegar, e a gente vai já ver isso daí, que é o chamado índice de sinistralidade, né? Ela sabe que do dinheiro que ela pegar, uma parte ela vai usar para isso, a outra parte que sobrar é dela, é o lucro dela, é o lucro que ela vai ter. Então, ela tem que trabalhar muito bem essa questão do ajuste estatístico para não errar nos seus negócios. Muito bem. Então, o que acontece? Existe também, no âmbito das empresas de seguro, uma espécie de banco central, certo? Que é a Superintendência dos Seguros Privados, aí, que é a SUSEP. A SUSEP, ela faz a mesma coisa que o Banco Central faz lá para os bancos. Ele diz o seguinte, olha, para você poder fazer seguros, você precisa ter um capital mínimo e você precisa ter alguns índices de solvência, né? E esses aí são alguns, mas a ideia inicial é a mesma que está ali no Banco Central. Ou seja, para você poder brincar nesse jogo, você tem que ter dinheiro seu em risco. Por quê? Porque se der ruim,
você tem que ter, para você ter cuidado nos negócios, porque quanto menos dinheiro você tiver ali, menos cuidado você terá com aquele negócio, porque se der certo, você pega a grana do lucro e se manda. Se der errado, você deixa o prejuízo para lá e se manda também. Então, quer dizer, você precisaria deixar alguma coisa para correr o risco. Muito bem, então, no caso do IRB, ela passou, vou até mostrar aqui para você, ela passou, a resseguradora passou por uma situação bastante complicada aí, porque, enfim, houve vários, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Houve vários problemas de fraude, essa coisa toda, mas vamos imaginar que toda essa questão de governança é o que? É o cuidado com a atenção, o respeito com o dinheiro dos outros, né? O respeito com a gestão. Então, vamos imaginar que isso tudo esteja resolvido. Porém, existia lá um saldo devedor, né? Um saldo de operações mal feitas, de coisas mal feitas, que ficou por lá e que ainda hoje, por exemplo, se você vendeu um seguro e esse seguro está dando problema hoje, né? Se você vendeu ele muito barato lá atrás, né? Isso aí vai gerar o quê? Vai gerar um problema de pagamentos hoje. Mas, enfim, o que aconteceu foi que você teve uma perda lá nos recebimentos e esses contratos antigos que você fez, eles estavam gerando problemas, né? Então, eles estavam gerando problemas. A gente vai ver que aqui no caso, mais uma vez, também não houve apenas os problemas lá atrás. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui, olha, o indicador de suficiência do patrimônio líquido ajustado, né? Então, aqui, ó, você tem o indicador de suficiência do patrimônio líquido. Então, ela estava aqui em março de 2021, né, com esse indicador bem positivo, 181%, ou seja, ela tinha capital mais do que suficiente para rodar as operações que ela estava fazendo. Isso aqui veio caindo, né, caindo, chegou a 105% em março de 2022. Por quê? Porque foram feitos pagamentos aí de sinistros que aconteceram, até que em junho de 2022 caiu para 64%, tá? 64%. Isso aí, o regulador virou lá e falou, ó, amigão, vamos ajeitar esse negócio aí, certo? E aí eles vieram aqui também e disseram o seguinte, olha, os fatores que geraram a insuficiência foram citados no item anterior e agravados. Aqui citados no item anterior, que são esses contratos antigos que ela tem, e agravados em 2022 pelas perdas contábeis registradas no segundo trimestre, motivadas fundamentalmente por resultado atípico no segmento rural no Brasil. Isso é, as operações que foram feitas, certo? As operações que foram feitas de seguro rural, tá? Então, o seguro rural no Brasil, porque ela faz isso também no exterior. Então, nesse momento, o que aconteceu? A administração apresentará tempestivamente ao regulador, tá? Então, quando ela entra numa situação de insuficiência de capital regulatório, ela vai ter que entregar ao regulador um plano de regularização da insuficiência, chamado esse plano de regularização aqui, é o PRS, né? Muito bem, então ela se compromete e uma das funções aqui que ela usou para fazer uma das formas que ela teria era qual? Era obter recursos junto aos acionistas e foi o que a empresa fez. O que ela fez? Ela vendeu novas ações, fazendo uma captação de recursos para a empresa. Então, a empresa tinha lá um determinado capital, ela chegou para os acionistas e falou, olha, é o seguinte, a gente está precisando de mais dinheiro, então nós vamos precisar que vocês, acionistas, coloquem mais dinheiro. Vocês não são obrigados a colocar mais dinheiro, mas se vocês não fizerem isso, a gente vai ter que pegar ações e vender para outras pessoas. Então, quem quiser comprar outras ações,
Aliás, quem quiser comprar essas ações adicionais, vocês têm a prioridade, mas a gente vai ter que vender para as outras pessoas se você não exercer esse direito. Bom, o resultado da história é o seguinte, é que as pessoas exerceram lá o direito, é tanto que foi vendido 1 bilhão e 200 milhões de ações novas ao preço de R$1 cada ação e gerou 1 bilhão e 200 milhões de reais novos para a empresa. E aí a gente vai dar uma olhada aqui, antes de prosseguir, que eu quero falar do resultado também. Lembrando, se você está gostando desse conteúdo, deixe sua curtida e, se não tem inscrição, inscreva-se. O que acontece? Eu vou mostrar para você agora. Eu estou aqui no site da Fundamentos, que é um site que eu gosto bastante de olhar, e aqui a gente tem o seguinte, veja, tem um ajustezinho que precisa ser feito, mas eu quero mostrar para você o seguinte, olha só. A empresa aqui já está com 1 bilhão e 200 milhões de ações a mais, tá? Então, eu vou tirar aqui 1 bilhão e 200. Isso aqui vai significar o seguinte, antes da capitalização, a empresa tinha 1 bilhão 267 milhões e 890 mil ações, certo? Antes da capitalização. Depois da capitalização, eu somei aqui 1 bilhão 200 e poucos, 1 bilhão e 200 milhões, ficou esse 2 bilhões e 400. Muito bem. Presta atenção aqui o seguinte, olha. A gente vai ter aqui esse dado que é o valor patrimonial, tá? O valor patrimonial está aqui em R$1,32, ou seja, se eu pegar o patrimônio da empresa e dividir pelo número de ações, daria 1 bilhão e 32, patrimônio líquido, certo? Porém, existe um equívocozinho aqui pelo seguinte, porque não é equívoco, é porque como o dado está sendo usado, eu vou mostrar para você aqui, olha, estão usando o balanço do segundo trimestre de 2022, tá? Então, do final do ano, balanço terminado em 30 de junho, o patrimônio não havia acontecido ainda o aumento de capital. Então, o patrimônio líquido, tá certo? Patrimônio líquido estava em 3 bilhões 263 milhões de reais, tá? Isso aqui já contado o prejuízo que ela deu, a gente já vai entrar nesses dados do prejuízo. Muito bem, então o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, o que não está aqui dentro e que está gerando um número equivocado aqui, certo? O que está aqui dentro? Aqui dentro entrou mais 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então aqui, olha, não é que a empresa está com 3 bilhões 263 milhões de reais, não. Ela está com 4 bilhões e 463 milhões de reais de patrimônio líquido. Por que isso? Muito simples. Ela tinha aquele patrimônio líquido, pegou 1 bilhão e 200 de dinheiro novo, botou lá no caixa. Esse dinheiro era aumento de capital, é tanto que aumentaram o número de ações. Aumentou o número de ações, né? Então, ela, obviamente, esse 1 bilhão e 200, ele vai para onde? Tem alguma dívida para assumir com esse dinheiro? Não. Ela vai para o capital. Ela vai para o... Aliás, é lógico, ela entrou no capital, então ela vai para o patrimônio líquido. E esse patrimônio, então, você botou 1 bilhão e 200 milhões no caixa da empresa e botou... Esse, obviamente, aqui aumentou o patrimônio líquido em mais 1 bilhão e pouco. E aí, se eu botar esse 1 bilhão e pouco aqui, o que vai acontecer é o seguinte, olha, é que esse valor patrimonial aqui, veja, eu estou falando para várias pessoas que não têm o conhecimento desse detalhe, mas é óbvio, os grandes investidores aqui, os próprios, esses grandes acionistas, eles sabem exatamente isso, mas como a informação lá que se você for buscar no site tá essa daqui, eu vou mostrar obviamente aqui para você, tá? Então, veja, no lugar de R$1,32 por patrimônio, certo? Você está com 1,8 reais, tá R$1,80, certo? Então, o valor contábil do
da IRB, né, do Instituto de Resseguro do Brasil, do IRB, o valor contábil do IRB por ação, certo? É R$ 1,80. R$ 1,80, não é R$ 1,32. Logo, quando você compara com o preço da ação, que está aqui em 1,18, quer dizer, foi lançada lá a subscrição em R$ 1,00, ela subiu para 1,18, mas isso aqui vai variar, todo dia que você entrar vai ter um valor diferente aí. Mas aqui, ó, 1,18, na realidade, essa relação de 89%, deixa eu mostrar aqui para você, de valor patrimonial, ela está errada, certo? Então, essa relação aqui, olha, 89%, ou seja, o preço que você está pagando é menor do que o valor patrimonial, ela está errada. É bem menor, aliás, é bem menor do que isso, tá? Então, como é que você faz essa conta? Você faz essa conta assim, deixa eu mostrar para você. Você faz essa conta assim, ó, 1,18 é o valor da ação e eu divido esse valor da ação pelo valor patrimonial. 1,8008, tá aqui, ó. Então veja, quem compra o IRB por 1,18 está pagando 65% do valor patrimonial da empresa, tá? Então isso aqui é uma informação que eu acho que é importante para que você saiba o que está acontecendo. Então, o valor da empresa está bem abaixo do seu valor patrimonial, né? E aqui aconteceu esse tipo de coisa. Agora vamos entender um pouquinho como é o esquema, como é o processo de seguro e resseguro e dar uma olhada na justificativa que foi dada para o prejuízo apresentado, né? Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu faço aqui é o seguinte, eu acesso os resultados trimestrais do IRB e, opa, ficou um risquinho aqui, vou apagar. E eu vou aqui, olha, eu gosto sempre de pegar o release de resultados, que a apresentação é bonitinha e tudo mais, mas não dá muito detalhe. Eu gosto aqui do release de resultados, está aqui, segundo trimestre, que é o fim do primeiro semestre, né? Então vamos lá. Peguei esses dados, então observe. Lembrando, quem são os clientes do IRB? Basicamente são as seguradoras. Então vamos lá. O que tem acontecido e que tem gerado problemas aqui com relação ao IRB? São justamente essas perdas, gerado problemas de caixa, né? Então, ela tem perdido caixa, né? O dinheiro vai saindo porque ela está pagando mais do que o que ela está recebendo. A gente já vai ver isso daqui, certo? Então, observe aqui, ó, que a partir aqui do quarto trimestre de 2021, ela gerou uma perda muito grande, né? No primeiro, uma perda muito grande de caixa. Aqui, ó, no primeiro trimestre de 2022, também uma perda muito grande de caixa. E aqui, justificado pelo problema da crise, da crise climática, ela gerou também uma perda bastante considerável aqui de caixa, né? Quando você é um segurador ou um ressegurador, o que você quer é que os seguros não precisem ser pagos, né? Não aconteça nada, não pare de chover, né? A chuva cai, também para não chover demais lá na terra do povo, para não estragar a safra, essa coisa toda. Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no processo, certo? Da seguradora. Olha só. O que acontece aqui? Ela tem o seguinte processo, né? Vamos botar isso aqui para cá, olha só. A primeira coisa que ela vai fazer aqui, ela vai emitir prêmios. O que é emitir prêmios? É quando ela está recebendo os seguros lá das empresas que estão passando o prêmio para ela. Então, ela tem o recebimento do prêmio no Brasil, né, e no exterior. Então, ela emitiu aqui esse volume de prêmio, mas ela manteve de prêmio 1.270 bilhão. Desse 1.270 bilhão, ela ganhou, aliás, do prêmio retido, né, quer dizer, ela ganhou 1.340, mas ela teve sinistro de 663, de 1.663 bilhão milhões. Isso aí
Vamos só botar aqui. Ops. Então, vamos botar aqui, ó. Olha só. Qual foi o lucro líquido dela, né? Então, ela quer, observe só, ela quer que isso aqui, ó, fique tudo para ela, tá? Mas óbvio que isso não será assim, né? Isso aqui não será assim, né? Ela teve que pagar isso aqui. Observe que, ó, no primeiro trimestre, tá? No primeiro trimestre, teve aqui, ó, 1.151 e só 900, só assim, né? Só 930 de sinistro para pagar, certo? Aí veio o segundo trimestre e houve mais sinistros, tá? Bom, então vamos ver aqui, olha, o lucro líquido dela. Então aqui, é claro, como a gente viu lá, no primeiro trimestre, eu tenho que tirar, veja bem, eu tenho que tirar despesas administrativas ainda, tenho que colocar aqui o resultado financeiro. Então observe aqui, ó, resultado financeiro dela 257, aqui foi para 100 e pouco, porque o caixa dela ficou menor, obviamente. Aqui, ó, despesas administrativas, olha, 70 milhões, 79 milhões, né? Então, cadê? O lucro líquido ficou em 80,5 milhões no primeiro trimestre e 373 milhões de prejuízo no segundo trimestre, obviamente por conta daquela perda que a gente viu ali gigante com os eventos que ocorreram. Vamos dar uma olhada no que mais eu tenho aqui. Olha só, esse daqui é um quadro, né, de indicadores aqui de desempenho, então principais indicadores de desempenho. E esse aqui é muito importante para a gente, olha só. Aqui é no primeiro trimestre, veja, o índice de sinistralidade, isso é, a comparação dos sinistros que eu tive que pagar com o prêmio que eu recebi, deu 81%. Então veja, a operação, ela tinha dinheiro, é como se eu tivesse... É só trazer isso aqui, só para deixar claro aqui para você. É como se eu tivesse lá uma quitanda, né? Tem uma quitanda. Então não tem mistério nenhum. Você tem que pensar assim, eu comprei a banana por 50, comprei, sei lá, X quilos de banana por 50 reais, vendi os X quilos de banana por 75, tá? Então veja, o meu lucro é 25, então eu comprei por 50, vendi por 75. Meu lucro é 25? Não. Isso aí é a minha margem bruta, porque daí eu ainda vou tirar as despesas. E aí é aquilo que eu falei, eu tenho lá uma receita financeira, que aqui no caso entrou positivamente, e tenho uma despesa financeira, aliás, desculpa, e tenho uma despesa administrativa, tenho tributos, tenho essa coisa toda, e vai chegar lá no meu resultado líquido. Então, observe o seguinte, aqui eu fiquei com 81% do prêmio arrecadado, eu fiquei com 81%. Diferente daqui, que eu tive que pagar. É como se eu tivesse comprado a banana por 50 reais e tivesse vendido toda a banana, sei lá, ficou muito tempo lá no estoque, apodreceu uma parte dela e eu recebi, sei lá, 30 reais pela banana que eu tinha pago 50 reais por ela. Então, além desse prejuízo, eu vou ter o prejuízo de pagar as despesas administrativas, porque, sei lá, os caixas lá do mercadinho, da quitanda, o aluguel, essa coisa todinha, vai estar aí, né? Eu vou ter que tirar de onde eu não tenho. De onde é que eu não tenho? Eu vou ter que tirar do meu capital, né? Porque saiu dali do meu capital, foi prejuízo. Então, eu vou ter que reduzir o capital, que foi o patrimônio, na realidade não é o capital, tá? Mas vai reduzir o patrimônio líquido da empresa, que foi o que aconteceu, né? Muito bem, então eu tive esse resultado aqui nesse segundo trimestre, lembrando que no primeiro trimestre foi um resultado positivo, né? Como a gente viu, ela deu um lucro de 81 milhões no primeiro trimestre, mas deu um prejuízo de 370 milhões. Bom, finalmente eu vou trazer aqui, só para a gente dar uma olhada aqui, a questão
do sinistro retido, né? Então observe só, o sinistro patrimonial, certo? Que aí é incêndio, como é que chama? Roubo, carro batido, essa coisa toda. Ele gerou 242 milhões, quase 243 milhões de perda no segundo trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2022, ele só tinha gerado aqui 146 milhões. Tá? Então, observe, ó, o sinistro retido no Brasil, ou seja, os prejuízos que foram gerados no Brasil, eles levaram 714 milhões da empresa no primeiro trimestre de 2022, certo? Já no segundo trimestre, eles levaram 1 bilhão e 56 milhões, certo? Aqui. Bom, e o rural, agora vamos só dar uma olhada aqui como é que foram aí nos outros trimestres, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o primeiro trimestre de 2022, foi quase 137 milhões, e o segundo trimestre de 2021 foi 287 milhões no patrimonial. Então veja que aparenta ser uma certa sazonalidade, eu precisaria fazer um estudo maior, não fiz aqui, tá? Mas eu só estou olhando, parece que o primeiro trimestre tem uma perda menor aqui, e no segundo aqui tem uma perda menor aqui no patrimonial. Vamos dar uma olhada agora no rural, que é o que ele cita, o que o relatório cita como o maior problema aqui da nossa conversa de IRB. Então, olha só, no rural, no primeiro trimestre de 2022, você teve aqui uma perda de 329,7 milhões, enquanto que para o segundo trimestre de 2022, essa perda foi de 660 milhões. Observe aqui, ó, que se a gente pegar o primeiro trimestre de 2021, você teve aqui 181 milhões com 230 milhões no segundo trimestre. Então, observe que foi muito mais. Aqui eu tenho a somatória, né? Primeiro trimestre de 2021, na realidade, primeiro semestre, né? Foi 411 milhões, enquanto que no primeiro semestre de 2022 foi quase 1 bilhão de reais. Então, observe que realmente você teve um aumento muito grande e que se aqui a gente tivesse mantido vamos imaginar que a gente tivesse mantido essa perda aqui de 230 milhões do segundo trimestre de 2021, ela tivesse se repetido aqui, né, você teria uma diferença de 430 milhões, o que reverteria aquele prejuízo lá num lucro de alguma coisa em torno de 30 milhões, tá? Então, veja, ainda que eu tivesse perdido aqui, jogado fora, aliás, por conta do evento climático, né? Eu tivesse jogado fora a mesma perda que eu tive no ano de 2021, eu teria aqui 440, aliás, sobraria aqui de dinheiro de prêmio não pago em 440 milhões. Bom, então isso aqui é um desenho inicial, obviamente, lembrando, como eu falei, isso não é indicação de compra e de venda de absolutamente nada, e que a atividade seguradora é uma atividade bastante interessante e que gera, mas a ideia, né, como eu tenho que pensar na atividade seguradora é essa forma de que eu vou pegar dinheiro de prêmio, vou me comprometer a pagar os riscos, faço as minhas análises faço as minhas análises estatísticas para que eu receba mais prêmios do que o risco que eu estou enfrentando, porém, essas coisas acontecem, né? Você vai ter riscos acontecendo aí. Então, supondo que você tenha uma estabilidade muito grande da empresa do ponto de vista de governança, isso é, do ponto de vista da administração geral da empresa, muita seriedade, né? Muito respeito, tanto aos investidores quanto ao governo, né? Em termos de não entrar em falcatruas de corrupção, essa coisa toda. Então, eu estando muito bem nessa questão da governança, né? Eu tenho como a atividade do seguro ela é bastante interessante. Por quê? Porque ela está alicerçada em estatística,
e, em geral, o prêmio cobrado é superior à margem estatística do risco assumido. Então, eu assumo o risco. Quando eu coloco mais dinheiro na empresa, eu estou favorecendo que a empresa faça o quê? Que a empresa possa tomar mais risco. Então, esse aumento, essa reconstituição, esse aumento do capital, né? Então, você trouxe mais capital de fora. Você, primeiro, vai botar lá o nível regulatório adequadamente e a partir desse nível regulatório adequado lá, você pode, se sobrar espaço aí a gente tem que esperar o próximo relatório para ver como é que ficou a questão do volume, né? A empresa também tem se desfeito de patrimônio para usar esse patrimônio como recurso para poder fazer mais vendas para poder coletar mais prêmios, né? Porque isso aqui é um trabalho estatístico, né? Então, quanto mais prêmio eu coleto, obviamente, nominalmente aumenta o risco, mas aumenta a minha chance de ganhar, porque estatisticamente, se eu não fiz besteira lá atrás e se não vem nenhum evento climático adverso como aconteceu agora, eu estou bem na fita, né? Mas, enfim, esse aqui é o processo. Bom, dito isso, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, né, eu falo de sistema financeiro, falo de investimentos, falo de finanças pessoais de vez em quando, economia, e você não tem inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Se você já tem inscrição no canal e chegou até aqui, considere a possibilidade de participar do clube, que é o programa ISR, que está aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também tem muito conteúdo de outros vídeos, outros materiais para você que está ou começando no mercado ou já tem alguma experiência, mas para ver mais ou menos que tipo de informação eu produzo. Então, e se você, mais uma vez, gostou, deixa a sua curtida, lembra de deixar a curtida e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!